Retiro espiritual em preparação à Páscoa pela Paróquia da Piedade. Começa Copa Futsal TV Estação Minas. Câmara homenageia mulheres barbacenenses. Projeto de sinoterapia leva mais qualidade de vida a idosos. Em nosso quadro de entrevista, Ricardo Aire Losques, superintendente regional Centro-Sul do Instituto Estadual de Floresta, o IEF. A Paróquia de Nossa Senhora da Piedade promoverá um retiro espiritual em preparação para a Páscoa. Será dia 31 de março, das 8 às 17 horas, na Casa das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias, localizada no bairro Santo Antônio. É aberto a toda a comunidade e os interessados devem fazer sua inscrição previamente na Secretaria Paroquial das 9 às 17 horas. Em homenagem ao Dia da Mulher, a Igreja Quadrangular do bairro Vilela promoveu uma ação nas dependências do Museu George Bernanos. À disposição das pessoas, aferição de pressão arterial, design de sobrancelha, arara solidária e muita diversão e oração pelas famílias. A 11ª Corrida de Rua Professora Zine Amazônia deu início à temporada em Barbacena. Realizada neste mês de março, com um percurso de 8 quilômetros, teve quase 100 pessoas na disputa do título. Na categoria feminina, a grande campeã foi Tainara Cristina. Na masculina, quem conquistou o título foi Gabriel Alberto e Joaquim Prata levou a melhor no Master. No Direito em Resenha da próxima semana, a doutora Ana Cristina é convidado respondendo às suas perguntas sobre compra e venda de veículos e também com relação a multas de trânsito. Mande suas dúvidas para o nosso e-mail jornalismo@estacãominas.com.br ou para a nossa hashtag Jornalismo Estação Minas. 16 equipes disputam o título da Copa Futsal TV Estação Minas. Sessão solene marca homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Você sabia que a Câmara de Dirigentes Lojistas de Barbacena atua de forma direta com o consumidor? Exatamente! Na CDL, além de fazer consultas SPC e Serasa, você tem um alerta de documentos, certificado digital, SPC Avisa e o cadastro positivo, serviço que poderá trazer facilidade nas compras, melhores condições comerciais, mais facilidade na aprovação de empréstimos e possibilidades de juros mais baixos. Vá até a CDL para mais informações. CDL Barbacena. Aqui você pode mais. Rua 15 de novembro 62, Sala 103, no centro de Barbacena. O Museu George Bernanos está com inscrições abertas para mais uma turma de dança de salão. As aulas serão ministradas pelo educador físico Felipe Risse nas dependências do museu. São oferecidas gratuitamente. Outras informações direto na secretaria da instituição ou pelo telefone 33 33 43 19. Copa Futsal TV Estação Minas é atração em Barbacena. A abertura oficial da Copa Futsal TV Estação Minas na noite do dia 15 foi de muitos gols, pois a rede balançou 7 vezes. A mais nova competição de Barbacena começou com as eletrizantes disputas entre Barroso e Ossa, e quem levou a melhor foi a equipe do Barroso com um placar de 3-1. No segundo jogo da noite, Canal venceu Juventude por 2-1. Os jogos acontecem no ginásio do Colégio Imaculada Conceição, às quartas, quintas e sextas-feiras, às 20h30. 16 equipes estão em busca do título, uma realização de uma parceria entre a Liga de Esportes de Barbacena, a LDB, com a TV Estação Minas. Mulheres são homenageadas na Câmara Municipal. 10 mulheres que se destacaram na sociedade barbacenense, indicadas por vereadores, foram agraciadas com uma bela homenagem na Câmara Municipal de Barbacena. O evento aconteceu na sede do Legislativo na noite do dia 15. A homenagem, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, passou a fazer parte das atividades da Câmara no ano de 2007, com a criação da Lei número 4.029, de autoria de Irene Kilson, que à época era vereadora. O orador oficial da noite
foi o vereador Odair José Ferreira. Foram agraciadas Veridiana Nascimento Mariana Marques, Maria Helena de Oliveira, Maria Angélica Viana, Cléia Regina Aparecida Poça de Souza Rocha, Zaine Barbosa Cursi Ferreira, Rosa Helena da Costa Bajeto, Denise de Fátima Vaz dos Santos, Marlene Auxiliadora de Almeida, Laura Kundari Cabete e Valéria Cristina Nascimento. Casa que abriga idosos recebe projeto de sinoterapia. Comemoração do Dia Mundial da Água em Barbacena. Sinta o sabor caseiro mais pertinho de você. Venha para o Gastro BQ Restaurante. Refeições preparadas com carinho, tão boa quanto a comida feita pela mãe. Com atendimento familiar e com uma localização privilegiada, o Gastro BQ Restaurante traz o melhor da tradicional cozinha brasileira para o seu dia a dia. São dezenas de opções no buffet self-service, servido de domingo a domingo. Ideal para seu almoço em família ou entre amigos. Agradar você, este é o nosso prato principal. Restaurante Gastro. Rua Moreira César, 52, bairro São José. Disque entrega 33 32 75 36. Animal é utilizado em projetos de sinoterapia, ajuda idosos em diversos aspectos. A sinoterapia é uma atividade muito bem aceita dentro dos asilos, pois, além de influenciar em diversos aspectos na vida dos idosos, se torna numa forma de entretenimento, lazer e recreação para os moradores. É o que passou a acontecer na instituição de longa permanência para idosos da Sociedade São Miguel Arcanjo, em Barbacena. A cada 15 dias vão receber a visita da cadelinha Jesse, dentro do projeto de sinoterapia. O início dessa importante ação se deu na última semana e muito bem aceita pelos moradores. A psicóloga Patrícia Nery de Paula, idealizadora do trabalho, fala dos benefícios da sinoterapia para os moradores. Enquanto psicólogo do programa de atenção domiciliar de Barbacena, o programa Melhor em Casa, que é um programa da Secretaria de Saúde do município, nós já prestávamos assistência aos idosos, aos moradores da instituição. E aí eu senti a necessidade de contribuir de uma forma mais efetiva para os moradores. E eu já conheci o trabalho dos meninos da guarda, então eu percebi que a gente poderia fazer essa parceria e contribuir de uma forma para desenvolver. Nós então utilizamos o animal como um agente, ele é uma ferramenta de interação entre nós, os idosos e todas as pessoas que estão participando. O animal ele ajuda na afetividade, na socialização, na evocação de memórias, porque todo mundo já teve, ou tem alguma experiência com o cachorro. Então, e o cachorro ele tem uma receptividade muito grande, uma resposta muito boa. Então, se você dá um carinho para um animal, ele certamente vai te retribuir com carinho também. E aí eu fiz o convite para o pessoal da guarda, foi uma parceria que nós fizemos e num primeiro momento deu muito certo, a gente espera poder estar levando e desenvolvendo-se cada vez mais. Em relação à terapia, com os idosos, em relação à utilização do cachorro, nós temos um desenvolvimento tanto emocional, por trazer esse bem-estar, a presença do animal, o contato com o animal, ele é um facilitador para esse bem-estar, para essas emoções, para a comunicação, e também em outras partes. Nós temos também um facilitador até no desenvolvimento físico desse idoso, porque às vezes o idoso ele está ali, então ele está mais quieto, ele está mais na dele, e aí quando você apresenta para ele o animal, ele já quer brincar, ele já quer fazer um carinho, Às vezes a gente apresenta a bolinha e ele já quer jogar a bolinha. Então isso também pode ser um facilitador para que a gente possa estar desenvolvendo os idosos nesse contexto, Também físico, mental, é o contexto biopsicossocial, porque a gente precisa ver eles como um todo, Vocês já teve o primeiro contato do projeto com os moradores? Qual foi a percepção realizada com relação a esse trabalho? O nosso primeiro contato foi muito prazeroso, Nós primeiro sentamos, fizemos o projeto, buscamos as autorizações que eram necessárias, E aí o nosso segundo momento foi esse primeiro contato com os idosos. O nosso objetivo nesse primeiro contato era apenas perceber como que eles iriam se interessar.
né, seria ter o interesse ou não dos idosos para com o animal. E, para nossa surpresa, nós fomos muito bem recebidos por todos eles. A Jessie, né, adorou os idosos e os idosos também adorou o nosso animal. Então, nós já brincamos, né, já teve várias evocações de memória, nós pudemos ver e vivenciar junto com eles várias lembranças do passado deles e também a capacidade que eles têm de interagir com o animal. Então, quando a gente pede para um idoso que está numa instituição, que muitas vezes ele depende de outras pessoas para realizar até atividades básicas, atividades de vida diária dele, quando a gente pega esse idoso e faz com que ele realize uma atividade em que ele dá os comandos e o animal atende, isso traz para ele uma autonomia, um bem-estar e uma autoestima muito grande. Ele se vê novamente capaz de realizar atividades. A Jessie é um animal da Guarda Municipal de Barbacena, entidade parceira do projeto, que tem um canil com vários cães preparados para diversas atividades. A Guarda Municipal 321, o Guarda Municipal Rogério Taviano da Silva, nos dá detalhes da Jessie, utilizada no projeto de sinoterapia e do trabalho executado por uma equipe de profissionais da Guarda envolvida com as atividades com os animais do canil. A Jessie é uma cadela do Border Collie, né? Extremamente socializada, né, para estar entrando em qualquer tipo de ambiente, com criança, com idoso, com as pessoas em geral, né? Então a primeira coisa que a gente teve o cuidado é de socializá-lo o máximo possível, para a gente não ter nenhum tipo de contratempo com esse animal. Ela tem um adestramento avançado, né? Então, quer dizer, ela realmente não vai ter nenhum tipo de acidente, pode causar nenhum tipo de fobia nas pessoas. Ela é bem tranquila com relação a isso. Nesse primeiro contato do animal com os idosos, qual que é a avaliação que você faz? Analisando o comportamento dela e dos idosos, acho que a receptividade tanto dela quanto dos idosos foi muito bem legal, né? Bem proveitosa, tanto para o animal quanto para os idosos. Tiveram uma relação de convívio, né? Que é o que a gente quer. Agora, essa apresenta o animal, a Guarda Municipal de Barbacena, com o canil, desde quando que já realiza esse trabalho com o animal? Pois é, a Guarda Municipal de Barbacena já está há 5 anos realizando esse trabalho com animais. A gente temos hoje a Jessie, que é uma cadela de apresentação, de que a gente leva nas escolas. A gente está com esse projeto na Sociedade São Miguel Arcanjo, né? E tem os outros cães, que a gente tem o cão de patrulhamento, a gente tem o cão de detecção. Então, quer dizer, a Guarda já está praticamente 5 anos trabalhando com atividades com cães. E a equipe do canil está cada vez se qualificando mais, né? Buscando cursos, não só das pessoas do Brasil, né? Exterior também, né? A instituição de longa permanência para idosos foi inaugurada em abril de 2018 em uma parceria entre a Prefeitura de Barbacena, a Sociedade São Miguel Arcanjo e diversos parceiros. Dia 22 de março comemora-se o dia de algo muito precioso e que vem diminuindo na natureza, que é a água. Uma ampla programação foi elaborada em Barbacena, uma importante ação de conscientização. Um dos pontos principais são atividades nas escolas, um trabalho de base focado em um futuro melhor. Tem ainda levantamentos e catalogação das nascentes, atividades socioambientais, educativas e culturais, plantio de muros de árvores. Há 28 anos no mercado de Barbacena e região, a Temperos Prático busca soluções práticas, otimizando o preparo dos alimentos, levando o melhor sabor à mesa das famílias. Pensando no seu bem-estar, a Temperos Prático utiliza somente ingredientes de qualidade, frescos e naturais, produzindo temperos, condimentos e molhos de forma artesanal, mantendo assim o sabor natural dos ingredientes. Surpreenda sua família e amigos. Com uma pitada de sabores vibrantes, a Temperos Prático dará um toque especial a seus pratos. Nosso quadro de entrevista desta semana, nós estamos aí no mês de março, quando se comemora o Dia Mundial da Água, que é dia 22 de março.
Nós vamos falar essa semana aqui no nosso quadro sobre cercamento de nascentes, né, sobre a proteção da fonte, que é fundamental. A gente trabalha muito a preservação da água, é fundamental, mas nós temos que também preservar a fonte, de onde vem tudo isso. Nós estamos recebendo aqui no nosso quadro de entrevista o Ricardo Ariloski, que é o superintendente regional Centro-Sul do IEF aqui, Barbacena, do escritório Barbacena. Obrigado por atender nosso convite, Ricardo, por estar falando de um assunto tão importante, onde nós, seres humanos, não conseguimos viver sem ela, que é a água. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, participando desse bate-papo e podendo tirar algumas dúvidas, esclarecendo essa questão tão importante. Como a gente está tratando de nascente, é importante a gente começar falando da água, né? A água, nunca é demais lembrar que ela é um recurso natural, insubstituível, imprescindível, né, para o nosso bem-estar, além de garantir a autossuficiência econômica da propriedade rural e o abastecimento das cidades. Só que nas últimas décadas, em razão dos desmatamentos de encosta, matas ciliares, o uso inadequado do solo, a gente vem sofrendo um processo, né, de redução de quantidade e qualidade desse recurso hídrico. E essa redução, quando você fala, também tem a redução de nascentes. Quantas nascentes secaram devido a esse problema, né? Sim. É importante dizer que a água no planeta Terra, a quantidade dela não altera. O que muda são a água, ela vive num processo cíclico, né, que ela se movimenta mudando de fase. Só que aquela água, né, que é do consumo direto do homem, das plantas, dos animais, essa sim ela tem sofrido uma redução, né, e aumentando às vezes a água em outros processos, em outros estados. Então a necessidade, daí a importância da gente trabalhar com a recuperação dessas áreas de encostas, essas matas ciliares, trabalhar com a recuperação das nascentes e trabalhar não só com a recuperação das nascentes, assim como as áreas de cabeceira, essas áreas de recarga, porque essa é uma situação que merece um tratamento, né, de forma diferenciada, porque fazendo uma analogia com relação à questão da água e a disponibilidade da água que a gente consome, imagina um conjunto de um filtro de barro. O filtro tem um filtro de barro e tem a torneira. A nascente, ela é só a torneira. Não adianta você ter uma torneira bonita se o seu filtro não consegue reter a água. Quem que faz esse papel de retenção de água? É a cabeceira, a área de recarga. E o olho d'água, a nascente, ela apenas ela jorra ali, aquela água que infiltrou foi retida na área de recarga. Por isso a importância da gente trabalhar essa consciência do produtor rural, do homem do campo, né, das pessoas da cidade, a importância não só de preservar o olho d'água, a nascente, assim como as áreas de recarga. Porque, igual eu coloquei no início, a água do planeta Terra, a quantidade não muda. Mas você imagina, se a água que a gente hoje utiliza durante todo o ano, a gente trabalha com a época de seca e a época chuvosa. Se a gente não tivesse a infiltração de água, né, na época das chuvas, chegaria na época da seca, a gente não teria água, né? Porque o que abastece hoje o consumo do ser humano são as águas provenientes dos rios, das lagoas, que nascem nesses olhos d'água. Se fosse a água apenas escoasse, a água que cai da chuva, atingisse o solo e escoasse, não infiltrasse, a gente, além de ter os problemas com as enxurradas, no período da seca a gente ia ter, né, uma disponibilidade para estar abastecendo aí as cidades, o próprio campo, com as demandas que a sociedade hoje exige. Por isso a necessidade da gente trabalhar as práticas de conservação do solo, né, que favorece a infiltração dessa água no lençol freático. E o lençol freático, que fica acima de uma superfície impermeável, quando ela encontra a superfície do solo, são que nascem, onde surgem as nascentes, os olhos d'água, que o pessoal chama de mina, de cabeceira, de fonte. Então daí a importância desse trabalho,
analisado de um contexto mais amplo, não só pensando na recuperação da nascente, mas como da cabeceira, das áreas de recarga. O IEF ele desenvolve esse trabalho do cercamento da nascente. Qual que é a importância de cercar essa nascente, mesmo com morões e arames? Olha, a gente tem o trabalho faz esse trabalho, a gente produz durante todo o ano mudas de espécies nativas para estar doando para esses proprietários que nos procuram espontaneamente para fazer essa recuperação. Além disso, de tempos em tempos, a gente recebe recurso do Estado através de materiais, insumos, para estar efetivando o cercamento dessas nascentes. O cercamento ela tem uma importância muito grande, porque a gente sabe que no meio rural as propriedades ela desenvolvem atividades econômicas com a presença de animais bovinos, equinos, e se você não tiver um isolamento dessa área, acaba ela sendo prejudicada, podendo ser até danificada em razão do pisoteio. E o pisoteio nessas áreas gera uma impermeabilização, compactação do solo, impermeabilizando o solo e acaba não infiltrando essas águas, além de também prejudicar a questão da qualidade. Uma situação que é importante destacar, que a gente não pode só pensar na quantidade, a gente tem que pensar também na qualidade. Então, o que o IEF propõe, o que ele faz, é um trabalho de extensão, que a gente procura orientar o produtor rural da necessidade do cercamento da nascente, do olho d'água, num raio mínimo, que hoje o raio mínimo de uma nascente são 15 metros para recuperar. A área de preservação permanece 50 metros, mas quem já vem praticando um uso muito próximo desse olho d'água, hoje a lei exige que no mínimo 15 metros seja recuperado e os 50 metros ele permanece como uma área de uso restrito, considerado de preservação permanente, que a pessoa não pode utilizar. Se eu tenho, então, ali perto da minha nascente, algumas árvores, eu não posso estar recortando dentro desse raio ali da fonte? Olha, dentro de um raio de 50 metros, independente se tem vegetação ou não, ela é considerada de preservação permanente. Sendo considerada de preservação permanente, a única possibilidade de intervenção é se for uma atividade de interesse social, utilidade pública, uma atividade de baixo impacto e que não haja alternativa locacional. Se não se enquadrar nesses pré-requisitos, ela não pode sofrer esse tipo de interferência. Vamos supor que, você citou um exemplo lá, você tem a nascente, vamos supor que próximo lá a 5 metros, você tem uma estrutura, uma benfeitoria e tudo mais. A legislação hoje, ela posterior ao novo Código Florestal, ela exige que o produtor recupere pelo menos 15 metros dessa nascente. Não exige mais os 50 metros que era previsto na lei anterior. Hoje ela reduziu para 15 metros. E é uma situação que às vezes de imediato pode trazer assustar o produtor rural, às vezes aqui as propriedades menores, mas a lei já veio com essa proposta para poder estar incluindo todo mundo de estar se regularizando, o pessoal não ficar mais na clandestinidade. 15 metros é um raio que produtor rural que explora a terra às vezes pode parecer muito, mas se for considerar o benefício que a nascente traz para a propriedade, para a plantação, não só para ele, mas como para o seu próximo e para gerações futuras, eu acho que vale a pena aderir a essa exigência legal e, se possível, igual eu falei, além do olho d'água, também procurar ter uma preocupação com a cabeceira. Bom, quando você fala assim, recuperar esta área, você quer dizer o quê? Plantar mudas nativas? A natureza, ela é muito gentil conosco. Ela é de maneira geral, a natureza ela é resiliente, ela consegue superar os fatores de impacto, mas também ela traz uma conta. Quando a gente abusa, a conta chega. Com certeza. Então, quando a gente fala em recuperar,
e várias metodologias para recuperar. Por exemplo, quando eu disse que a respeito da resiliência, se você tem uma área que ela está perturbada e não degradada, o que quer dizer perturbada? Que ela não está na condição natural. Ela está numa condição que sofreu uma utilização, uma alteração natural daquela área, mas ela não está degradada, as condições de solo são mantidas. Por exemplo, às vezes você tem espécies exóticas, espécies não adaptadas e não recomendadas para aquele local. Você retira essas espécies, o ambiente é favorável, você tem, próximo dessa área, você tem fontes de propágulos, que são são sementes próximos de outras espécies. Apenas se você cessar o fator de impacto, a regeneração vem e automaticamente é o processo de sucessão natural. Se existe uma degradação de solo, existe uma falta de semente, a gente entra com um plantio de espécies. Aí a gente faz a seleção das espécies, porque dentro do ambiente de nascente você tem as áreas encharcadas, tem as áreas úmidas e tem as áreas mais drenadas, né? Então a gente faz uma seleção de espécies e faz aquele mosaico ali para recuperar. Agora, se você tem presença de animais, né, de criação, por exemplo, aí já justifica o cercamento. O cercamento é imprescindível para poder estar criando esse ambiente favorável para a regeneração e futura recuperação da área. Então, né, vai depender de cada caso a caso. Às vezes você pega uma área, por exemplo, caso que aconteceu agora recentemente conosco, a pessoa resolveu proteger 60 hectares. 60 hectares, para você ter uma ideia, é como se fosse 60 campos de futebol. A gente forneceu uma quantidade de material suficiente para cercar, por exemplo, uma nascente de 1 hectare. Por quê? A área, em função da topografia e tudo mais, só um trecho dela que necessitava de uma proteção, de um impedimento físico, uma barreira física, né, para essa recuperação. O restante, em função da topografia, não permitia esse impacto direto. Bom, agora eu tenho assim, uma fonte, uma nascente na minha propriedade. Sim. Eu sou obrigado a fazer esse cercamento ou não? Olha, a lei tem fala... alguma lei que... a lei estadual, a 20.922 de 2013, assim como o Código Florestal Nacional de 2012, a 12.651, ela não te obriga a cercar, mas ela te obriga a recuperar numa faixa mínima de 15 metros. Aí que vai depender qual que é a situação da propriedade. Se você, por exemplo, usa você tem um sítio na zona rural, você usa para lazer, e lá você não tem animais que pisoteiam essa área, você não vai precisar cercar, mas a lei vai te chamar em determinado momento, né, na hora que finalizar o programa de regularização ambiental, o PRA, que provém do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, as propriedades vão passar, vamos dizer assim, por um teste, por uma avaliação, né, que o proprietário fez o Cadastro Ambiental Rural, que foi um ato declaratório dele. Em determinado momento eles vão passar por uma avaliação dos órgãos, né, que vai fazer essa aferição do que foi declarado e vai gerar um termo de compromisso para ele recuperar aquelas margens mínimas que a lei exige, né? Então, respondendo a sua pergunta, a lei não exige o cercamento, ela exige a recuperação, a volta da condição natural, que depende ou não, às vezes, do cercamento, né? Dependendo da situação, às vezes só o plantio de mudas ou só deixar a regeneração natural vir. Agora, a Superintendência Regional nossa aqui, ela abrange 59 municípios. Sim. E nós temos grandes nascentes nessa área de cobertura do EF de nossa regional? Olha, para nossa felicidade, o Estado de Minas Gerais, em se tratando da regionalização do IEF, ele é dividido em 14 unidades regionais. A nossa, com sede aqui em Barbacena, ela atua, igual você disse, em 59 municípios. E, para nossa felicidade, para mostrar a importância da nossa região, as nascentes das principais bacias do estado, não todas, mas
as principais, elas nascem aqui. Para te dar um exemplo, na bacia do Rio Doce, a primeira nascente da bacia hidrográfica do Rio Doce, ela nasce aqui próximo, no município de Ressaquinha. Inclusive, nessa semana eu estive lá, trabalhando com o proprietário rural, a gente iniciou um processo de recuperação nela. Aqui também, na circunscrição do regional, a gente tem a primeira nascente do Rio Paraupeba, a gente tem a primeira nascente do Rio das Velhas, o Rio Paraupeba, a primeira nascente fica no município de Cristiano Ottoni, o Rio das Velhas, a primeira nascente fica no município de Ouro Preto, né? O Rio das Velhas a gente sabe que é o principal afluente do Rio São Francisco. A gente tem a primeira nascente do Rio Paraibuna, que fica aqui próximo no município de Antônio Carlos, que também já estamos no processo de cercamento. O proprietário já pegou material para estar trabalhando essa recuperação, assim como a primeira nascente do Paraupeba em Cristiano Ottoni. A gente tem aqui a primeira nascente do Rio das Mortes, em Senhora das Dores, também já estamos trabalhando a recuperação dela. O Rio das Mortes que abastece, né, o município de Barbacena, São João del Rei, e vai subindo até os municípios, né, que percorrem a bacia e chega até a PCH de Funil. A gente tem a primeira nascente do Rio Chopotó, que é o principal afluente do Rio Piranga, que é um afluente do Rio Piranga, que é o principal afluente da bacia do Rio Doce, que nasce aqui no município de Desterro do Melo. E a gente tem também a primeira nascente do Rio Pomba, no município de Barbacena. Então, sob esse contexto aí, a gente pode dizer que a gente é uma caixa d'água, né? É uma região que do ponto de vista da importância ambiental e econômica, ela auxilia os estados do Rio de Janeiro, os estados o estado do Espírito Santo, o estado de São Paulo, e vários municípios do estado de Minas Gerais. Então a gente tem que, nesse sentido, eu acho que seria importante a gente trabalhar um programa regional de pagamento por serviços ambientais para esses produtores de água. Para você ter uma ideia, por exemplo, o Paraibuna, que nasce aqui, no município de Antônio Carlos, ele abastece todo o município de Juiz de Fora, né? E ele é o principal afluente do Paraíba do Sul, que abastece o estado do Rio de Janeiro. O Paraupeba, né, a gente, junto com o Rio das Velhas, abastece o São Francisco, que é o principal rio hoje da União, a principal bacia hidrográfica da União, dada a importância que ela tem para o Nordeste. A gente tem o Rio das Mortes aqui, afluente do Rio Grande, o Rio Grande que abastece até aquelas represas do estado de São Paulo. O Chopotó, que nasce aqui, afluente da bacia do Rio Doce. E o Rio Pomba, afluente da bacia do Rio Paraibuna e do Paraíba do Sul. Então a gente trabalha numa área estratégica para o estado de Minas Gerais. Nossa responsabilidade, nossa regional, ela é muito grande. Ela é muito grande. Porque assim, eu não sabia, eu não tinha esse conhecimento da quantidade de nascentes tão importantes que nós temos dentro da nossa regional. E hoje o EF atua também, como você já disse, na preservação e cercamento dessas principais nascentes que são fundamentais, não só para a nossa regional, para vários estados aí do Brasil. Sim. Igual eu havia comentado, a gente produz mudas de espécies nativas durante todo o ano. A gente trabalha com 3 viveiros fortes aqui na região, viveiro 1, localizado no município de Barbacena, o Horto Florestal de Pinheiro Grosso. A gente tem um viveiro em São João del Rei e tem um viveiro em Conselheiro Lafayette. Então, muda, a gente produz para atender essas áreas a serem recuperadas, essas nascentes, encostas, matos ciliares. Até a parte de paisagismo também a gente apoia os municípios que são parceiros e aqueles que nos procuram. A gente produz durante todo o ano. E de tempos em tempos a gente recebe uma quantidade de material para o cercamento de nascentes, que são os moirões, grampos, balancinhos, né, arame, e para nossa felicidade a gente acabou de receber uma quantidade significativa de material que dá para a gente trabalhar em torno de 300, 350 nascentes. Trabalho que já se iniciou, né? A gente trabalha com parcerias importantes,
municípios da região, prefeituras, promotorias de meio ambiente, o Sindicato Rural de Barbacena é um parceiro nosso, os sindicatos trabalhadores rurais e várias entidades e pessoas que nos procuram e nos auxiliam nesse trabalho. Eu sei que vocês, com o Sindicato Rural de Barbacena, sempre teve essa parceria da doação de morões para repassar para o produtor rural, para cercar as suas nascentes. Sim. Isso é fundamental. Agora, você me disse que só em Barbacena são mais de 1.500 nascentes. Sim. É um número grande ou não pela extensão da nossa cidade? Olha, é um número significativo, importante. Esse número a gente obteve através do levantamento do Cadastro Ambiental Rural, feito agora no mês de fevereiro. É um número que ele regula, né, o número de nascentes ele regula com os municípios da região e é uma preocupação, igual eu falei, né, as nascentes a gente tem que preocupar com as nascentes e com as cabeceiras. A gente já fez um trabalho muito grande, né, não só aqui no município de Barbacena, como nos municípios que são vinculados à circunscrição do regional. E nos últimos 8 anos, a gente trabalhou com a recuperação e cercamento de aproximadamente 1.000 nascentes, atuando inicialmente em 96 municípios, depois com a mudança, né, na estrutura orgânica da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Hoje a gente trabalha com 59 municípios. Aí você imagina, no período de 8 anos, a gente conseguiu efetivamente trabalhar a recuperação com doação de insumos, moirões, de 1.000 nascentes. E só no município de Barbacena, por exemplo, a gente tem quase 1.500 nascentes, né, já cadastradas. Aí você vê a importância, né, de se ampliar esse trabalho que é feito, né? Para a gente conseguir ampliar, a gente não consegue utilizar só recursos do Tesouro do Estado. Aí a importância da gente trabalhar um pacto, vamos dizer assim, um pacto pelas águas, trazer a sociedade para nos auxiliar. E a gente fez até um levantamento. Vamos supor que hoje, o que não é o caso, que muitas dessas nascentes, dessas 1.500 nascentes, elas já estão, né, preservadas, cercadas. Mas se, por exemplo, o Barbacena hoje não tivesse nenhuma nascente preservada, e pelo levantamento de aproximadamente 1.500, 1.491 nascentes, hoje a gente precisaria, para fazer um trabalho, assim, considerando as 1.491, as 1.500, de aproximadamente 3 milhões de reais para proteger todas elas. Do ponto de vista do ganho ambiental, não é um valor, né, gira em torno de R$ 1.500 mais ou menos, considerando os insumos, né, mudas, mão de obra, porque às vezes o produtor rural ele recebe um material, mas imagina às vezes igual hoje teve lá no escritório uma senhora de 70 anos, mora sozinha, está recebendo um material agora para cercar a nascente dela aqui no Campestre. Essa senhora ela não vai ter condições de estar fazendo esse trabalho, então ela vai às vezes precisar, se ela não tiver um apoio de vizinhos, ela vai precisar contratar uma mão de obra. Então a gente estima mais ou menos um custo de R$ 1.500 para trabalhar a recuperação de uma área de 1 hectare aproximadamente. Daí a necessidade da gente, né, igual eu falei, é um trabalho que merece, do meu ponto de vista, merece aplauso, recuperar, cercar 1.000 nascentes. Mas do ponto de vista da demanda, ainda há muito a que se fazer. E pelo fato, né, a gente sempre trabalhou na unidade regional, a demanda que vinha chegando, a gente fazia aquele pré-cadastro e depois ia na área para estar fazendo, né, o levantamento, o mapeamento e depois assinando um termo de compromisso com o proprietário, entregando material. Hoje a gente, além desse trabalho que a gente faz, daquele produtor que nos procura no escritório, que a gente faz esse pré-cadastro, a gente também está tentando fazer uma atividade diferente, que é, em razão desse rico complexo hídrico que a unidade regional tem, a gente está trabalhando o cercamento desde a primeira nascente. Dessas bacias que foram mencionadas, a gente começou um trabalho desde a primeira nascente. E, para nossa felicidade, né, na semana que antecede o Dia da Água, a gente conseguiu ontem fechar o cadastro da primeira nascente da Bacia do Rio Doce,
Hoje a gente está em campo fechando a primeira nascente da bacia do Rio das Mortes. Semana passada a gente entregou material para a primeira nascente do Rio Paraibuna. Na semana passada a gente entregou material a gente cadastrou e no início da semana que vem estamos entregando material para a primeira nascente do Rio Paraupeba. Na próxima semana a gente tem um evento em Ouro Preto para estar iniciando esse trabalho. A primeira nascente já está cercada, mas as nascentes, né, a jusante, a gente dá continuidade a esse trabalho para que possa ser feito um trabalho com qualidade e essa mobilização ganhar ter uma adesão maior. Porque quando você trabalha a situação dispersa, às vezes nem todos ficam sabendo, né? Quando você começa a trabalhar uma situação dessa, mostrando essa metodologia de se trabalhar desde o início, eu acho que a possibilidade de ganho ela é muito grande. E hoje há uma adesão maior do próprio produtor, vamos falar do produtor, porque a maioria das nascentes está dentro das Sim. propriedades rurais. Há uma adesão maior desse produtor por proteção dessa nascente, por cercamento de nascente. E aquele produtor, como você mesmo disse aí, chegou aí novos mourões, material para doação de cercamento. Aquele produtor que ainda que precisa fazer esse cercamento de sua nascente, qual o processo que ele deve fazer para conseguir esse material? Sim, igual eu falei, a gente atua numa unidade regional e o Estado tem mais 13. Trabalhando a nossa unidade regional, qualquer produtor que tem interesse em fazer esse trabalho de recuperação, ele pode procurar o escritório regional. O escritório fica na rua Freire de Andrade, número 131, aqui na região central de Barbacena. Procura lá os técnicos Edmilson e Richard, a gente vai fazer esse pré-cadastro. Depois a gente vai agendar a visita para estar dimensionando a necessidade de insumos e o que ele precisa para estar recuperando aquela nascente, assim como a área de recarga, a cabeceira e as matas ciliares. A gente tratou muito aqui da nascente, mas a calha do rio, a borda do rio, a gente precisa trabalhar também, né? Porque não adianta, igual eu falei, se a gente não ter esse filtro, porque a vegetação na lateral do rio ela funciona como um filtro, né? Essas margens de curso de bacia, né, dos rios, quando elas estão desprotegidas, você vê que elas têm processos erosivos. Às vezes o leito do rio fica assoreado, aí vem aqueles processos quando dá uma tromba d'água, né, o rio não tem condições de estar segurando aquela energia da água que vem e acaba dando esses problemas com inundações, esses processos todos. Então, além das nascentes, da área de cabeceira, a gente também trabalha as margens dos cursos d'água, que elas são tão importantes quanto, né, a área onde que nasce. É a mesma coisa que um sistema, né, de caixa d'água, que você não adianta você só ter a caixa d'água, você tem que ter a tubulação, né, numa situação perfeita que vai levar a água até, né, os cômodos da residência. Dessa forma. Então, nesse mês aí que nós celebramos o Dia Mundial da Água, é importante todo esse processo, quem tem as nascentes, protegendo a nascente, e todos nós, é claro, trabalharmos aí na preservação, no economizar, porque é um material rico que só a natureza nos oferece, né? Então é importante você refletir um pouco mais sobre isso. Se você tem uma nascente na sua propriedade, vamos preservá-la e vamos economizar um pouco mais a água aí para evitar que falte água aí no futuro para as gerações que estão vindo aí. Ricardo, muito obrigado por atender ao nosso convite, para a gente estar falando de um assunto tão importante para todo o processo, não só do ser humano, para todo o processo da natureza. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e, como última mensagem, né, a gente tem que ter a consciência que os recursos naturais eles não são inesgotáveis, daí a necessidade da gente ter uma preocupação na utilização deles, não só pensando na geração atual, mas também como nas gerações futuras. A gente tem essa preocupação com as gerações futuras, né?
Dizem que o dinheiro é que move o mundo, mas eu não tenho dúvida, o que move o mundo é a água. Então a gente não pode viver sem ela, ficar sem ela. Daí a necessidade da gente estar trabalhando, né, esse pacto global da sociedade de estar, né, procurando essa preservação, que é um recurso fundamental, né, igual eu falei no início, para o nosso bem-estar e também para a economia e para toda a sociedade, para as plantas, para todo mundo. Estamos à disposição sempre que precisar. Ok, obrigado mais uma vez. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser.